Eu fui preso aqui em Salvador, na Bahia, no dia 27 de outubro de 1970, num local chamado Dique do Tororó. Eu era militante de um partido de extrema esquerda, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, e nós estávamos numa reunião na beira do dique. Nessa reunião, num determinado momento, houve a interrupção por um jipe, de onde desceram pessoas que não estavam identificadas com nenhum tipo de fardamento, nem se identificaram pessoalmente como policiais, e que me prenderam e a Paulo Pontes. Eu tinha uma arma dentro de uma pasta que estava comigo, puxei a arma e atirei nos policiais. Matei um deles e feri dois outros. A partir daí nós fomos dominados e levados para a Polícia Federal, onde começaram as torturas que continuaram no Forte do Barbalho. Elas consistiam na privação do sono, na falta de alimentação e de água, choque elétrico, o pau de arara, que é uma criação brasileira, né? É uma tortura que vem da época da escravidão, era usada com os escravos, contra os escravos, e depois sobreviveu até os dias atuais. Além disso, eles usavam muito afogamento, simulação de fuzilamento, havia toda uma mescla de torturas físicas e psicológicas, que era a combinação científica bem dosada para não lhe matar, para lhe destruir, para fazer com que a pessoa, o preso, colaborasse. Posteriormente, 3 meses depois, nós fomos transferidos para a penitenciária Lemos Brito, onde passamos quase 9 anos presos. A penitenciária era circular, como se fosse um estádio de futebol. Nós ficávamos presos no corpo 4. Eu conheci Renzo na penitenciária Lemos Brito. Ele tinha ido visitar um companheiro nosso, preso político, da Ação Popular, que era paroquiano deles. Mas por causa da experiência negativa que a gente teve com um padre militar, um capelão militar, que ia na penitenciária para provocar os presos políticos. E quando Renzo chegou, a desconfiança que havia em relação a ele era motivada principalmente pela experiência que se tinha tido com o capitão Generoso, era esse o nome do padre. Isso foi superado muito rapidamente. Em 2 ou 3 semanas, todos já tinham estabelecido com Renzo uma aproximação muito grande, um vínculo muito forte. A solidariedade dele com os presos políticos era muito grande e nós todos nos ressentíamos muito dessa ausência de solidariedade. A ida de Renzo, a aproximação dele com a gente foi realmente um fato extraordinário na vida da penitenciária. Foi uma coisa que modificou profundamente as nossas relações, estreitou as nossas relações com um certo setor da igreja e abriu, acho que muito, a cabeça da gente. Renzo visitou quase todos os presídios políticos do Brasil. Ele foi um dos grandes articuladores da luta pela anistia. Sempre que ele viajava para visitar algum presídio, eu mandava uma carta de apresentação, porque naquela época as pessoas viviam quase todas ainda numa vida de clandestinidade. A relação com as organizações fora dos presídios era uma relação muito perigosa, as pessoas corriam risco de vida. Então as minhas cartas de apresentação para Renzo eram todas nesse sentido, para dizer, esse é meu amigo, é uma pessoa em quem eu confio, vocês podem confiar nele também. A mesma coisa eu fiz quando ele viajou para a Europa, na época que houve o Congresso Internacional pela Anistia. Renzo viajou com a carta de apresentação minha e através dela, então, ele fez contato com os refugiados políticos mais importantes que havia na Europa naquela época. Ele esteve até o fim, ele acompanhou a libertação de quase todos os presos, ele estava no presídio esperando lá de fora quando o pessoal saía. Ele não somente fez isso, mas ele contribuiu também muito para a reinserção social dessas pessoas, seja com ajuda financeira, seja com os conhecimentos que ele tinha. Então o papel de Renzo na anistia, na libertação dos presos, na reinserção social deles foi um papel muito destacado, muito importante.
Mas acho que não se parece com padre de lugar nenhum do mundo, né? Ele é bastante singular. Sempre a gente brincava, né? E eu falei assim, pois, que ele dizia, olha, eu estou garantindo quando vocês fizerem a Revolução Comunista, eu estou garantindo o meu passaporte para que vocês não matem todos os padres, etc. Negli occhi guardo poco, solo per sentimento, perché lo sguardo è bello. Usarlo contento, nemmeno per errore o per essere fiero. Potrei guardare il mondo privo dei desideri. O Padre Renzo nunca foi uma pessoa de esquerda. Eu diria até que hoje ele é um homem progressista na maturidade, mas naquela época ele era simplesmente um homem motivado pelo princípio evangélico de eu estive preso e tu me visitaste. E quando eu dizia alguma coisa que desagradava, me chamava de bísquero, bísquero. Mi lascio cullare da questi pensieri, mentre improvviso un fuoco con le foto di ieri e aspetto mattina, ho molta nostalgia del colore delle chiavi di casa mia, sono fuori casa. Sono fuori casa, O Padre Renzo tem contatos pessoais e gosta muito de bater no rosto das pessoas em tom de brincadeira. E tem uma parte interessante, é que exatamente pela essa minha postura de não católico, né? Das primeiras vezes em que ele tentou fazer isso comigo, eu peguei na mão dele e disse, lembre-se que eu não sou cristão, portanto eu não dou alta face. Não me bata que eu bato em você.